Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, é um prazer poder gravar essa palestra e disponibilizar essa palestra, né? Uma palestra sobre a dramaturgia no teatro de criação. Vou falar um pouquinho sobre essa dramaturgia, e sobre o teatro de criação. Mas é muito bom estar aqui, muito bom poder respirar no meio dessa pandemia, no meio de tantas dificuldades que a gente tem, poder contar com alguns editais, com algumas formas de poder continuar com a arte, né? E você que está aí assistindo, ó, é muito importante para a gente, né, artista, estar aí assistindo. Acreditar que existem pessoas que estão querendo agregar conteúdo, né, se absorver de conteúdo para sair dessa pandemia, para sair desse momento que a gente está vivendo de forma diferente. Eu garanto que alguma coisa eu vou poder ajudar aqui hoje, né? Algumas referências, algumas dicas de livros, um pouco da minha experiência na área, né, do teatro e da criação dentro do teatro. Eu espero que alguma coisinha aí fique gravada e aí que você possa levar nos seus grupos de estudos, na sua sala de ensaio, na sua escrita dramaturga, né? Espero que isso ajude. Qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo com essa palestra, meu objetivo com estar aqui, né, falando essas poucas palavras, é compartilhar. Na verdade, é compartilhar. Faz parte de uma pesquisa minha, uma tese minha que eu estou começando a criar sobre, vai fazer 1 ano e meio, e é compartilhar um pouco da minha experiência nessa tese, né, que eu estou criando, e poder contar com respaldo, ver como que está sendo, se as pessoas concordam, não concordam, se a aplicação dos estudos teóricos que eu faço na prática realmente funcionam. E é muito bom, né, ter pessoas ouvindo, ter pessoas aí atrás dessa telinha vendo, que podem compartilhar comigo se isso é legal, se posso levar outro caminho, né? E acredito também que vai contribuir para vocês de alguma forma, né? Afinal, toda a base que eu uso é uma base teórica de grandes autores, de grandes diretores, de grandes dramaturgos do teatro. O que eu estou fazendo é levar uma ponte, né? Ramificar um pouco do que eles falaram durante tantos anos, tantos séculos, e orientá-lo para uma aplicação prática, né? Que é esse teatro de criação. No final, no final da apresentação, vai ter ali os meus contatos também. Podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem no Facebook, no Instagram. Fiquem à vontade, será um prazer recebê-los ali. Para começar, então, deixa eu me apresentar rapidamente. Me dá 3 minutinhos aí do seu vídeo para me apresentar. Meu nome é Gustavo Henrique Costa. Trabalho com teatro há mais de 5 anos. A descoberta com o teatro para mim foi maravilhosa. Na verdade, eu sou engenheiro civil e sou físico, formado em física, professor de física. E a descoberta do teatro se deu no meio dessa faculdade. Eu estava fazendo curso, entrei num grupo de teatro, né, da igreja com os amigos. Eles estavam montando uma peça e eu sei tocar saxofone. E aí falaram, entra ali e toca no final da apresentação. Pois eu entrei no final da apresentação, no Teatro Politeama, e aí, a hora que eu pisei naquele teatro, no último minuto da peça, era só uma música que eu ia tocar. Eu vi aquele teatro cheio e falei: caraca, é isso que eu quero para minha vida. E a partir dali começou esse movimento de teatro, né? Começou esse movimento de querer fazer mais. Comecei a trabalhar, montamos o Alto da Compadecida no Teatro Politeama também, uma peça maravilhosa, que aí foi o marco, aí foi a diferença para mim. A partir dali eu falei: eu quero viver de teatro. Terminei minha faculdade, exerci ainda a profissão durante alguns anos e aí decidi largar tudo e falar, vou viver da arte. E viver da arte, assim, é esse grande mistério. No ano passado, eu comecei a aplicar aulas em uma escola aqui de Jundiaí, chama chama Eleve Circo e Arte, um local maravilhoso, onde eu tenho um carinho enorme por cada pessoa que está ali. E ali eu comecei esse processo, essa investigação. Falei, já que eu vou começar a aplicar essa aula de teatro, por que não começar uma nova pesquisa? Era uma pesquisa que eu já estava pensando há algum tempo, né? E vou aplicar essa pesquisa. Essa pesquisa nasce também através da participação de um teatro com um diretor aqui de Jundiaí, que é o Cláudio, né? Espero que o Cláudio esteja assistindo essa palestra também. Cláudio, se estiver assistindo, um abraço enorme para você.
O Cláudio montou uma peça com a gente a partir dos atores, a partir dos membros daquele grupo, né? Toda a dramaturgia, toda a construção foi feita a partir dos jogos que o Cláudio propunha. E eu falei, cara, que lindo isso! Vou pesquisar mais sobre isso, vou tentar aprofundar mais esse tema e vou tentar criar alguma coisa, né, nesse conceito também, né, espelhado no que o Cláudio me ensinou. E façam aula com o Cláudio também. O Cláudio é uma pessoa maravilhosa, incrível. E aí eu comecei, então, essa pesquisa desse teatro de criação, né, desse teatro grupal, desse teatro onde todos participam de alguma forma e tudo é composto pelo grupo. Como a minha área de atuação mais específica é a dramaturgia, né, eu sou apaixonado pela escrita, sou apaixonado pela dramaturgia, sou apaixonado pelo roteiro do cinema também, pelo romance, pelos contos, né, tem alguns livros publicados, tem um livro publicado, tem alguns contos publicados, tem um livro de poemas, tenho várias peças de teatro, alguns roteiros de cinema escritos, porque isso me move, né? As palavras me movem. Sentar na frente de um computador e fazer toda aquela emoção de pensamento, de ideia, de criação, que a gente vai falar sobre isso, criação, emoção, ideia, tudo, a gente vai falar sobre isso hoje. Virar alguma coisa concreta é, para mim, assim, o grande desafio, a grande sacada, né? Eu amo a dramaturgia. Então, por isso a palestra hoje é focada na dramaturgia, dentro desse contexto maior, que é todo esse grupo de teatro, toda essa criação. E aí, para começar isso, para começar esse estudo de dramaturgia, a gente pode começar exatamente com essa grande pergunta: o que é a dramaturgia, né? Eu peguei a definição explícita de dramaturgia, simples e seca. É a arte ou técnica de escrever e representar peças de teatro. Então, dramaturgia significa tanto a técnica de escrever, a escrita da dramaturgia, quanto também a representação, né, a peça de teatro. Beleza, muito bacana, mas é muito fraca essa definição. Aristóteles traz uma definição muito mais bonita e é nela que a gente vai trabalhar nessa palestra. Dramaturgia é a organização de ações humanas de forma coerente, provocando fortes emoções ou um estado irreprimível de gozo ou maravilhamento. Vamos parte por parte dessa definição. Ações humanas, então, organização de ações humanas. Primeiro, ações humanas. Toda dramaturgia se baseia em ações humanas. E aí você vai me perguntar, mas eu já assisti peça que falava sobre animais, eu já assisti peça que era... talvez a metáfora usada sejam os animais, como, por exemplo, Revolução dos Bichos. Mas a mensagem é sobre ações humanas. Então, sempre vai ser sobre ações humanas, sempre vai ser sobre o que nós estamos conversando, sobre o ser humano, em suas divergências, em suas lutas, em suas incoerências, em suas coerências. É sobre o ser humano o teatro. Coerente. Coerente é uma palavra muito bacana. Significa que tudo está de acordo. E você, de novo, vai me questionar, mas Gustavo, eu já assisti tanta peça que é bagunçada, que é sem pé sem cabeça, que eu saí sem entender. Exatamente. A coerência não quer dizer que ela é linear, que ela é a jornada do herói com certinha, sabe? Do início ao fim. Nasceu no dia tal e morreu no dia tal, e é essa história que a gente vai contar. Não. É coerente com a linguagem proposta. Se a linguagem é uma linguagem do absurdo, ela vai ser coerente com essa linguagem. Se a linguagem é uma linguagem realista, ela vai ser coerente com essa linguagem. Se é uma linguagem fantasiosa, ela é coerente com essa fantasia. E essa coerência que vai dar essa linha de raciocínio sobre a peça. Talvez, isoladamente, cada cena não faça sentido, mas para ser um teatro e ser um texto dramaturgo bonito, correto, né, como fala Aristóteles, ela tem uma linha, ela tem uma coerência do início ao fim. Provocando fortes emoções. Para mim, né, a grande sacada do teatro são as emoções. Dizem que... Desculpa. Dizem que, né, o teatro é a arte pobre porque ela não tem uma linguagem específica, né? A música usa o som, a dança usa o corpo, a escrita usa as palavras, a arquitetura usa o espaço físico, a escultura usa o molde, a matéria bruta, que mais? A pintura usa as cores e assim por diante. Já o teatro, a sétima arte, dizem que ele não tem, né, uma matéria-prima bruta para ser lapidada e se tornar arte. Ela usa todas as outras seis. Eu diria que o teatro usa as emoções.
né? A grande sacada do teatro, da sétima arte e do cinema também é o uso das emoções. É manipular o ser humano, manipular tudo que ele sente, tudo que ele vive através das emoções. Então, é necessário que haja emoção, né? Como que a gente vai contar uma história que ela não seja cativante, que ela não traga uma mensagem, que ela não nos toque? É necessário que no teatro haja emoções. É irreprimível. Essa palavra foi incrível. Fui buscar no dicionário, inclusive, o que significa irreprimível para ter certeza do que eu ia falar. Irreprimível é o contrário de reprimir. E reprimir é conter a ação ou o movimento, suster, manter oculto, não manifestar. Então, irreprimível, teatro, a dramaturgia tem que ser irreprimível. Ela não pode não ser manifestada. Ela não pode ficar oculta. Ela não pode se conter. O movimento tem que acontecer. É aquele momento, né, do artista, os artistas que estiverem me assistindo aqui vão saber exatamente o que é isso. É aquele momento do artista que ele fala: Meu Deus, eu tive uma sacada, eu tive uma ideia e eu preciso colocar em prática. E aquilo se torna tão flamejante, tão quente dentro de si que precisa extravasar. Você precisa contar para alguém, você precisa falar, você precisa manifestar aquilo. Por quê? Porque é irreprimível. O teatro ele é irreprimível, não se pode conter. E o final, uma sensação de gozo e maravilhamento. Ele tem que gerar gozo e maravilhamento. Não necessariamente um gozo feliz e não necessariamente um maravilhamento feliz. Shakespeare que o diga em suas tragédias. Né? Não precisa sair do teatro feliz, radiante e tal. Não, precisa sair tocado. Precisa dizer, caramba, o que eu acabei de assistir. Aquilo precisa reverberar nas pessoas, segundo Aristóteles. Ok, passado este momento, passada essa ideia sobre a dramaturgia, vamos adiante para o teatro de criação. De onde surge esse teatro de criação? Como eu disse, eu pratiquei essas aulas com o Cláudio, me veio essa ideia, cara, vou aprofundar sobre este conceito, sobre essa criação junto aos alunos, e vou estudar sobre isso. Então, o teatro de criação, para mim, ele nasce a partir de três personagens principais do nosso teatro, da nossa história do teatro. Então, o teatro de criação é uma construção de um espetáculo teatral do início ao fim, concebido junto aos membros de um determinado grupo. As funções permanecem definidas, mas a construção é coletiva e precisa de três elementos básicos. Já vou falar desses três elementos básicos. Quem que escreveu isso? Eu, Gustavo. Eu que fiz essa definição, porque essa é a minha tese, o meu trabalho. Definir exatamente isso. Então, para mim, essa construção do teatro de criação tem que ser feita junto aos membros deste grupo, desse grupo de teatro. As funções, para mim, elas têm que estar definidas, eu também vou falar sobre isso um pouquinho mais ao final, mas a construção, ela é coletiva. Então, nós vamos ter o diretor, o dramaturgo, o cenógrafo, mas a construção é de todos participam dessa construção. Ok, de onde nasce para mim esse teatro de criação, de onde nasce para mim essa ideia? Primeiro, nasce através do estudo de Jerzy Grotowski. Se vocês conhecem Jerzy Grotowski, ele é conhecido mais pelo seu trabalho Em Busca do Teatro Pobre. E ele adota aquela postura, né? Não sei se vocês sabem, porque nós usamos preto no teatro. Jerzy Grotowski, ele baseia o teatro dele no psicofísico do ator. Ele diz que, para o ator, basta o seu corpo para a atuação. Ele não precisa de acessórios externos para trazer o que ele quer trazer, para ele trazer a emoção que ele precisa, para ele trazer o personagem que ele precisa. Basta o seu corpo. E aí o que ele faz para isso? Ele pinta todo o teatro de preto, manda todos os atores virem de preto, né, para simbolizar este luto, e fala: a partir de agora nós vamos atuar somente com o nosso corpo e o corpo dará conta de passar toda a história. Por isso até hoje nós usamos o preto, é esse sinal de morte do que fica lá fora, da nossa identidade, para a criação de um personagem a partir do zero. E acho isso incrível, incrível, incrível. E aí eu fui pelo caminho dele, por este caminho, de morrer tudo que você tem para si e criar um personagem novo. Só que eu mudei a cor, eu fui para o branco. Né? Dessa mesma ideia, eu fui para o branco porque me remete a uma folha de papel em branco, onde eu posso escrever o que eu quiser nessa folha. E a partir daí eu começo a criar ali dentro. Não é indo em contradição a Jerzy, nem nada. Não, é exatamente o que ele fez. A única diferença é que eu quero trazer essa criação junto. Né? Não é um processo de fazer o corpo trazer o personagem, mas fazer o grupo criar uma peça. Essa é a diferença.
E de onde Jerzy traz essa ideia? Ele vem do método Stanislavski. Stanislavski é incrível, é minha segunda parte de estudo, é o nosso grande pai do teatro. E no método dele, ele tem vários pontos, né, como relaxamento, concentração e observação, importância das particularidades, verdade interior, que mais? Ação no palco, que é o que, o porquê e o como, a linearidade, o papel linear do personagem, a atuação em conjunto e, propriamente, a ação psicofísica. Daí, Jerzy Grotowski tira o estudo dele. O que é uma ação psicofísica? Enquanto o Stanislavski fala muito sobre trazer sua emoção para o personagem, ele descobre mais adiante que ele pode, através de uma ação, gerar essa emoção também. Então, quando ele fala a verdade sobre o personagem, ele fala sobre a memória emotiva do ator, ele fala sobre todos esses conceitos que eu resgato uma memória minha de medo e coloco isso no personagem. Eu treino também esse medo, né? Eu crio em mim esse medo através de técnicas e coloco isso no personagem. Mas ele percebeu que através de uma ação psicofísica também isso é possível. O que seria uma ação psicofísica, Gustavo? Vamos lá. O personagem ele tá de boa na casa dele, começa uma discussão com a atriz que está contracenando, ele pega um prato e joga na parede. Quando ele pega esse prato e ele joga na parede, a ação psicofísica de jogar o prato, a ação psicofísica dele, deixa eu colocar minha telinha aqui um pouquinho maior, aí. A ação psicofísica dele de jogar o prato gera nele uma raiva, né? Então, essa raiva que gera nele gera mais emoção para aquela cena. E aí ele joga um outro prato, aquilo gera mais emoção. Um outro exemplo, o personagem está lá e dá um abraço no outro personagem. Essa ação psicofísica do abraço gera nele uma emoção. Através da ação, ele consegue trazer uma nova emoção. Então, ele traz muito disso. E Jerzy Grotowski também faz isso. Então, ele começa, através da ação psicofísica, a criar o conceito dele. E a terceira pessoa em quem eu me espelho para criar, né, essa pesquisa é a Viola Spolin, que ela fala muito sobre os jogos teatrais. Ela fala muito sobre a improvisação no teatro, até para o teatro que está começando. E nós vamos falar um pouquinho bem mais sobre a Viola em seguida. Como eu disse, essa criação, esse estado de criação, eu parto dele com 3 elementos principais. Primeiro, a pesquisa. Nós vamos ter uma linha de raciocínio, nós vamos ter um molde, nós vamos ter um mote sobre o que vamos fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo que foi o que eu usei, e no final eu falo um pouco mais sobre ele, que é a história da vida de uma pessoa. Então, eu tenho uma linha de pesquisa, vamos falar sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida em si, a história da vida, do nascimento à morte, tudo que existe na vida do ser humano. Então, nós temos um mote de estudo, um direcionamento. Todos os membros do grupo vão começar a sua pesquisa a partir disso, a partir desse direcionamento. A segunda parte é a criatividade. A criatividade, ou como Viola Spolin também fala sobre a intuição, é este ato que sai de si mesmo e cria ideias, cria jogos. Viola fala que todo mundo tem criatividade, todo mundo tem intuição. As pessoas entram muito no teatro e falam, eu não tenho criatividade nenhuma, eu não sou intuitivo. Cara, você é. Se jogar uma bola na sua cara, você vai desviar dela. Então, todo mundo tem a intuição. A diferença é que algumas pessoas estão mais treinadas nessa intuição que outras. Alguns têm um pouco mais aflorado que outros, mas todos têm a capacidade de criar e todos têm a capacidade de intuir. Então, vai partir muito disso. E para isso acontecer e para isso ser gerado durante a sala de ensaio, nós vamos fazer vários jogos, várias brincadeiras, várias formas, várias técnicas para tirar isso dos membros deste grupo. E, por fim, o repertório. É necessário um repertório, como também Stanislavski fala, é necessário esse repertório, essa base. E também nós vamos falar sobre essa base dos atores. Onde eu trabalho a pesquisa com eles? A pesquisa eu trabalho através de estudo mesmo. Eles vão através de livros, eles vão através de filmes, eles vão através de documentários, pesquisar sobre aquilo. Isso vai gerar para eles lá no fim o repertório, a terceira parte. A criatividade eu trabalho através dos jogos teatrais. E o repertório eu trabalho, sobretudo, com eles no chão. Então, coloco todos os alunos no chão, sentam, começam a escrever em cartolinas, a gente vai moldando, né? O meu sonho de consumo é ter um teatro inteiro pintado de branco, eles pintando na parede durante todo o processo de criação, para aquilo ficar na mente deles durante todo o processo. É um processo onde eles estão compondo e eles estão criando tudo isso. Ok.
A partir disso, a partir do momento que a gente começa a fazer os jogos, a gente tem uma linha de pesquisa, que a gente tem um direcionamento, surge a ideia. Porque quando eu falo para eles, vamos falar sobre a vida do início ao fim, bom, isso é vago, isso ainda não é uma ideia, né? Isso é uma ideia bem fraca. A ideia vai surgir a partir do que Aristóteles fala, essa é a emoção irreprimível. Quando algo fala assim, cara, a gente precisa falar sobre isso, quando surge um estalo. E esse estalo vai surgir em algum momento desse ensaio, né, através dessas pesquisas. Eu falo muito sobre isso, sobre a ideia, sobre a criação disso, em uma outra palestra minha, que é a escrita criativa. A gente fala sobre a jornada do herói, a gente fala um pouco mais aprofundado. Então, eu trouxe esses dois slides dessa outra palestra, e aí eu vou trazer um pouco. Então, ideia, o que é a ideia? Segundo a definição que está aí para vocês na tela, é uma palavra que tem sua origem no grego ideia, tendo sua raiz etimológica em eidos, que significa imagem. Então, ideia é a criação de uma imagem na sua cabeça. Por isso, a ideia é descrita como uma visualização, como uma concepção de algo. E a partir dessa ideia que muitas coisas passam a existir ou a acontecer, sendo que uma ideia é acessível apenas por meio da inteligência. Então, vamos lá. Se a gente for um pouco na filosofia, a gente fica um pouco mais claro isso. Na filosofia, a gente consegue destrinchar essa ideia em outras partes. Por exemplo, a ideia ela pode ser lógica. Uma ideia equiparável a um conceito e um fato que existe em si um significado. A vida. A vida é um conceito e um fato que tem em si já um significado. Ok. A ideia pode partir de um conceito ontológico também, como algo material que existe no mundo real, mas que faz referência a este ponto lógico que a gente falou em cima. Por exemplo, a árvore da vida. Nós pegamos um conceito material, que é a árvore, que é físico, que existe, e colocamos nele um conceito ontológico, a árvore da vida. Pode ter um conceito transcendental, que é essa ideia de uma possibilidade de conhecimento do além-vida. Então, nós falamos a vida eterna, e temos um outro tema para ser falado. E pode ser também sobre um conceito psicológico, como essa ideia, né, da mente subjetiva, do que ela faz com a gente. Então, a influência dos acontecimentos da vida e da morte sobre uma pessoa. Então, a vida já não é o foco, mas ela é influência, os acontecimentos são influências na vida e da morte sobre essa pessoa. Bom, para completar isso sobre ideias, Platão ainda fala que que a ideia é a única fonte de verdadeiro conhecimento, né? Para Platão, existem dois mundos independentes, embora relacionados entre eles. O mundo imperfeito e fugaz das coisas materiais e o mundo perfeito e eterno das ideias. Então, através das coisas materiais, como uma árvore, nós vamos para o mundo perfeito das ideias, que é a árvore da vida, por exemplo. E aí, vamos lá. Nossos alunos desenvolveram a sua ideia, teve aquele estalo, pô, vamos falar sobre a vida e vamos fragmentar essa vida em cada uma das suas partes. Temos, então, uma ideia muito clara do que vamos escrever. Mas como escrever uma peça dessa? Então, existem três técnicas muito, muito legais para se escrever, que são três palavrinhas, que é mas, então e exceto. A palavra mas, ela denota basicamente essa restrição ao que foi dito. Então, a vida ela é bonita, mas aconteceu uma coisa com o ator principal. E aí, a gente sai dessa linha de raciocínio lógica da vida é bonita e começa a compor uma dramaturgia que começa a ter esse embate para ter uma história. Então, a segunda palavra, ela denota continuidade, temporalidade, faz com que a ideia não acabe. A grande tristeza de escrever uma peça de teatro é quando a ideia acaba. O então faz com que isso não acabe. A vida da pessoa, a pessoa viveu até os 12 anos em casa. Poxa, e aí? E você coloca, então ela foi viajar para outro país. E aí você tem uma nova ideia. Um novo país, eu posso criar tantas coisas novas. Eu posso falar sobre a viagem, sobre a separação, sobre os destinos das pessoas. Cria-se novas formas. E o exceto é o famoso não e detalhe, né? Que a gente na nossa conversa fala. E aí, até aí, tudo bem. São o quê? São adendos, são coisas a mais que a gente coloca na nossa história. São artifícios que fogem do padrão natural da história. Que aí ele fala, e ele viveu até os 12 anos e foi viajar. Não, e detalhe, no meio dessa viagem, aconteceu tal, 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 tal. Você vai falar sobre a viagem, sua linha de raciocínio vai voltar para a viagem. Mas tem um detalhe no meio dessa história que também é legal, que também é importante. Legal. Temos toda a ideia elaborada, os atores já estão ali trabalhando neste contexto. Nós vamos, então, para a sala de ensaio.
Por que a sala de ensaio é importante? Aí nós vamos para o jogo teatral da Viola Spoly. O que são esses jogos teatrais? Os jogos teatrais é a designação de jogos de improviso. A viola parte desses jogos de improviso. Estão desenvolvidos para o fim de preparação dos atores profissionais ou na utilização de teatro para iniciantes ou mesmo nas atividades escolares. E são jogos de improviso, exatamente o que diz. São jogos mesmo, são brincadeiras que nós vamos fazendo. Só que viola não coloca simplesmente jogo por jogo, né? Simplesmente uma coisa lançada ali para os atores. Não, tem um objetivo. E ela divide esse objetivo em 3 partes, que são o foco, a instrução e a avaliação. O foco, o objetivo dele é colocar o jogo em movimento, é colocar um objetivo naquele jogo, é colocar algo para que os atores façam. Aqui é uma coisa muito importante que eu brigo com os meus alunos bastante, que é o seguinte: no teatro, ninguém está para ganhar. Nós não fazemos um jogo para ganhar, nós fazemos um jogo para jogar e se aprender com ele. Às vezes, ganhar vai fazer parte para esse jogo acontecer, e às vezes perder vai fazer parte para esse jogo acontecer. No último ensaio que nós fizemos um jogo de esconde-esconde, só que ninguém ficava escondido. O objetivo era que eles ficassem parados, imóveis. Estava escondido quem estava imóvel. Então, quem estava batendo, né, e virava, via todos os atores ali em cena. Todos estavam em cena. Só que o jogo era ele não enxergar até que alguém se movesse. Se alguém se movesse, ele enxergava. No começo, né, o pessoal já virava e começava a bater o nome de todo mundo. Quando eles entenderam o foco do jogo, o objetivo do jogo, eles começaram a brincar com isso. Então, eles andavam pelo espaço como se não estivessem enxergando. E aí virou um esconde-esconde de verdade. Foi incrível o resultado final, né, desse esconde-esconde de verdade, uma correria e tal, a brincadeira, eles se moldando os corpos para isso. A segunda parte é a instrução, que foi necessária nesse jogo. Quando eu percebi que eles não tinham pegado o foco, eu falei, então entra a função do diretor, entra a função do professor, que é a instrução, ok? E com algumas palavras-chave, às vezes, na maior parte das vezes, sem explicar tudo de uma vez, que o objetivo é que eles captem isso. Através da instrução, a gente vai guiando eles para eles conseguirem alcançar esse foco e entenderem o propósito do jogo. E por fim, e bem importante, é a avaliação. É o momento que a gente termina o jogo e fala, o que vocês entenderam? Qual é a parte que vocês entenderam? É mais que um jogo. Na avaliação, quando eu falo para eles, não existe ganhar e perder no teatro. Existe o jogo e como nós jogamos e o que nós aprendemos através desse jogo. Então, nessa avaliação, nós entendemos quais os objetivos e isso, muitas vezes, se torna cena. Isso se torna o que a gente vai fazer. No exemplo que eu dei, né, que nós fizemos o ano passado, foi exatamente a história da vida. Então, a história da vida desde o nascimento até a morte, e nesse nascimento e morte, nós temos muitas memórias. Então, um dos jogos que eu fiz com eles foi jogo de memória. Então, remeter a memórias antigas deles. Então, nós fazíamos jogos onde cada um falava uma palavra que se remetia e o outro falava em seguida uma nova palavra. E esse jogo ia trazendo várias memórias, várias formas, e a gente jogava isso para o corpo deles também. Essas memórias, essas palavras-chave foram todas jogadas na dramaturgia deles depois. Uma palavra-chave que saiu nesse jogo foi açaí. Né? A gente estava brincando sobre isso, surgiu o açaí em algum momento desses jogos, e essa foi a palavra-chave que permeou toda a peça, que fez ela ser uma brincadeira no primeiro ato da peça, que ela fez ser um jogo de pai e filhos no segundo ato, e que fez ser o motivo de choro no último ato da peça. A mesma palavra. Então, através dessa palavra-chave que eles foram brincando ali, nós trouxemos toda essa dramaturgia. Nós trouxemos uma linha coerente, né, como Aristóteles fala, para essa dramaturgia. E aí nós partimos, então, para a escrita. Nós já fizemos todos os jogos teatrais com os alunos, com os membros desse grupo. Escrevemos por diversas folhas, tem várias folhas, várias cartolinas espalhadas pelo chão, com todos os jogos escritos, com essas memórias jogadas no chão, com essa linha de raciocínio, com essas pesquisas que eles vão trazendo. A ideia da escrita é juntar tudo isso, todas essas informações, em uma dramaturgia, em uma linha de raciocínio lógica. Eu trabalho neste teatro de criação com funções definidas, né? Existem muitos trabalhos onde não tem um diretor, onde não tem um dramaturgo, onde todos se dirigem, todos escrevem juntos. Eu gosto de trabalhar com essas funções definidas. Existe sim um dramaturgo, existe sim um diretor, existe sim um cenógrafo. Cada pessoa vai assumir uma profissão, né? Vamos dizer assim, vai assumir um papel dentro deste teatro.
Apesar de todos comporem juntos. Todos vão compor essa dramaturgia, mas o dramaturgo vai ser responsável de juntar todos esses textos e criar uma linha lógica. Todos vão ajudar na construção de cena, mas o diretor é que vai direcionar a cena que vai ser feita, as marcações. Todos vão ajudar a compor o cenário, mas é o cenógrafo que vai criar a linha de raciocínio, que vai criar a linguagem, etc. E quais são as 3 palavras importantes para uma escrita dramaturga, né, nesse teatro de criação? Lembrando de Aristóteles, as 3 palavras para mim são coerência, emotiva e irreprimível. Coerência, então, como Aristóteles fala, tem que haver uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio não precisa ser a jornada do herói, bonitinha do início ao fim, não precisa ser o nascimento até a morte, perfeitinha. Pode ser bagunçado, pode ser desordenado, pode ser teatro do absurdo, pode ser naturalismo, pode ser realismo, pode ser fantasia, pode ser o que você quiser. Mas deve existir uma linha de raciocínio, deve existir uma coerência entre os atos que você compõe, entre as palavras que você põe, entre tudo que está colocado naquela dramaturgia. Deve ser emotiva. Né? O teatro ele é a manipulação das emoções, então deve haver emoções ali. Toda a história deve ter as suas emoções. Quais são as emoções que nós vamos aflorar? E essas emoções nós afloramos através de coisas simples, como um açaí. Né? Este açaí que no primeiro ato da peça fez as pessoas rirem, no último ato da peça fez as pessoas chorarem. O mesmo açaí, o mesmo objeto, né? Como nós falamos da ideia, o mesmo objeto ontológico do açaí nos remete à vida, que foi o grande mote da nossa peça. Irreprimível. A sua peça de teatro tem que explodir dentro de você, ela tem que causar um fogo dentro de você. A escrita tem que causar um fogo ao ponto de dizer, isso não pode não ser dito, isso não pode não ser encenado. Tem que ser irreprimível, tem que ser algo gritante para você, que vai reverberar nos seus atores. Quando nós fizemos todos os jogos, né, eu lembro de fazer ensaios com o pessoal sobre a morte, né, que era o último ato da nossa peça, era a morte. Quando nós fizemos os ensaios sobre a morte, eram ensaios onde a gente sentava no chão, conversava, debatia, né, trazia muita parte empírica da vida deles, havia muita gente chorando, gente se abraçando, gente agradecendo, era de tudo que acontecia. Isso se tornou para eles irreprimível. Quando eu trouxe para eles o texto, o dramaturgo, e eles leram, e eles perceberam que naquele texto era a história deles de alguma forma, era o que eles tinham composto ali naquelas cartolinas, era o que os ensaios tinham composto ali com eles, né? Então, eram os mesmos jogos dos ensaios que a gente tinha feito, eram as mesmas palavras que eles escreveram na cartolina, eram as mesmas brincadeiras que nós fizemos, aquilo se tornou para eles irreprimível. Eles falaram, meu Deus, a gente precisa criar essa peça, a gente precisa apresentar essa peça. Isso também se reverberou no final da apresentação deles, quando eles ficaram extasiados ao terminar aquela peça, ver a reação do público, né? A sensação de apresentar e de ver que deu certo. Tudo que eles escreveram deu certo. Ok. Para finalizar, então, como um presente, deixo para vocês as minhas referências para isso. Existe muito mais referências mais profundas que vocês também já conhecem, né? O que eu já citei aqui hoje, Stanislavski, que é uma grande referência, muito mais profunda em todos os seus livros. Essas referências que eu trago são referências bem práticas, bem pontuais para esses jogos, né? Essas são as referências que eu uso para criar os jogos e criar as oficinas de teatro, e que são a base para mim depois, para começar a estudar e entender muito melhor o método Stanislavski, que é muito mais profundo, né, que isso. Então, o primeiro é sobre a escrita, isso já é mais propriamente para quem vai escrever, para a dramaturgia. Sobre a escrita é um livro do Stephen King, é um livro para romance, mas tem muitas dicas de como escrever qualquer tipo de texto. Então, ele dá dicas valiosíssimas sobre escrever, desde dicas práticas, né, de elimine adjetivos, até dicas espirituais, que reserve um canto da sua casa para isso. Né? Stephen King é maravilhoso e é uma máquina de escrever também, né? O cara escreve 2, 3 livros de 1000 páginas por ano. O segundo é o Herói de Mil Faces. Como eu citei para vocês várias vezes aqui hoje, né, a Jornada do Herói está dentro desse livro do Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Esse livro é incrível porque ele traça toda essa jornada, ele cria essa jornada do herói que está basicamente em quase todas as histórias que existem, essa jornada do herói. Às vezes a jornada não é linear, como eu falei, mas ela está ali. Às vezes não é os 12 pontos que Joseph traz no livro, mas também está ali, alguns dos pontos principais. Para os jogos teatrais, eu uso muito Viola Spolin.
São jogos, tem 2 livros dela muito bons, os Jogos Teatrais, que é um livro gigante com box, que tem todos os jogos mesmos, e um que eu uso que já é direcionado, que é o Jogo Teatral no Caderno do Diretor. Esse é bem direcionado para a sala de ensaio, com o passo a passo de como ir do início ao fim para montar uma peça de teatro. E depois, né, os outros 2 livros Roube como um Artista. Esse livro é muito legal, muito engraçado, e ele serve para você sair dessa estagnação, né, deste estado de espírito que você precisa criar alguma coisa nova e inovadora, que ninguém fez no mundo. Saia desse estado de estagnação, né? O artista não vai criar nada novo. A peça dele, do início ao fim, vai ser algo novo e grandioso, mas cada partezinha, cada ato dessa peça vai ser roubado de algum lugar. Pode ter certeza disso. É referências. Lembra que a gente falou lá atrás que precisa de repertório? É através de repertório. Então, ele fala de uma forma bem dinâmica, bem engraçada, bem legal, sobre como um artista deve roubar. E também dá muitas dicas, assim como Stephen King, de coisas que você deve fazer na sua vida, como ter um diário, como ter um espaço, como escrever à mão e sair do computador. Ele dá várias dicas, assim, muito bacanas. E também o livro 10 questões para um papel. É um livro muito... 40 questões para um papel, que é um livro muito bacana porque tem muitas perguntas e respostas nesse livro que te direcionam, desde perguntas: qual é o intuito da sua peça? Quem é o seu público? Para que você está fazendo isso? São perguntas que, se você para e pensa e fala: caramba, né? Por que eu estou escrevendo isso? Se eu não sei por que eu estou escrevendo isso, já começou errado. Você tem que ter um porquê, né? Tem que ser irreprimível, né? A gente falou, Aristóteles falou isso. Tem que ser uma coisa que grita dentro de você. Se não estiver gritando, tem que dar um passo atrás e pensar na ideia de novo. Qual é a minha ideia? Por que eu quero escrever isso? Então, essas 40 questões para um papel traz muito essas questões, essas brincadeiras. E, por fim, para acabar, meu último presente é a nossa apresentação Parede de Memórias, foi a apresentação que nós fizemos junto com a Eleve. Essa definição foi eu que fiz, do nascimento à morte. O espetáculo coloca em evidência alguns dos fatos que marcam a memória das pessoas, mas nem sempre são lembrados com a devida importância. Então, desde fazer uma viagem, a infância, o primeiro amor, são várias coisinhas da nossa vida, do início ao fim. Esse texto nós fizemos juntos, foi a primeira aplicação deste teatro de criação, dessa dramaturgia de criação. E para quem quiser, pode me chamar nas redes sociais, pode me chamar por e-mail, alguma coisa, e a gente pode conversar sobre isso. Eu posso mostrar para vocês esse texto que a gente criou junto, como foi concebido, posso mostrar todos os prints das cartolinas que eles foram escrevendo ali, e aí a gente conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço quem esteve aqui, esses quase 40 minutos de palestra. É muito gratificante ter esse teatro online, ter esse teatro que respira, apesar de todas as dificuldades, e saber que, a partir de agora, 2021 para frente, o teatro alcançou um novo patamar, né? O teatro alcançou o patamar de que nós podemos, sim, também fazer isso online, e podemos aprender e apresentar o teatro online. Então, agradeço muito todos que estiveram aqui, e, mais uma vez, minhas redes sociais estão aí, todos os meus contatos, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem no Instagram, no Facebook. Vou fazer de tudo para responder, a gente começar a fazer esse teatro de criação junto, porque esse é o intuito dele. Muito obrigado e até mais.